Bom, agora vamos dar continuidade aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho, só uma introdução, né, da química inorgânica medicinal. Né? Bom, química inorgânica medicinal é a parte da química, principalmente uma ramificação da química bioinorgânica, que dedica-se aí a unir, né, os metais compostos metais à medicina. Então, dá uma origem aí, né, a química inorgânica medicinal. O uso de metais em prol da medicina. Existe aí um caderno temático, né, do ano de 2005, que traz vários exemplos, depois eu recomendo a leitura de vocês. Bom, quando a gente fala de compostos inorgânicos na medicina, principalmente, né, aqueles que são utilizados, aí que nós vamos ver aqui, nós chamamos esses de metalofármacos. Ou seja, são fármacos que utilizam em sua estrutura metais, né? Ligados aí por meio de uma ligação coordenada, ou seja, composto de coordenação, como vocês já viram aí desde o começo do curso de vocês. Né? Bom, o uso de metais da química inorgânica na medicina, isso aí já tem vários anos, só trazendo alguns exemplos aí, né? Há muitos anos antes de Cristo, utilizava-se o cobre para esterilizar a água, o zinco na cura de algumas feridas, né? Utilizava-se mercúrio há muitos anos para tratar infecções, sífilis, né? Ferro, né, com pessoas com anemia, então sempre utiliza-se até hoje em dia o ferro, né, para a produção aí de hemoglobina, certo? Bismuto, antimônio e arsênio também foram espécies ou elementos utilizados. Aqui eu chamo a atenção para vocês aqui da prata como agente antimicrobiano, só uma curiosidade recente, inclusive, né? Vocês estão acompanhando aí a questão da Covid-19, e existem algumas máscaras ou alguns vestimentas que têm utilizado prata, né, no material ou no pano da máscara como possível agente para eliminar aí o Covid-19. Alguns estudos foram feitos já, depois vocês podem ver aí algumas notícias, né, de pratas ou nanopartículas de pratas têm sido utilizadas aí para eliminar o Covid-19. Né? Existem alguns tecidos, inclusive, sendo feitos, né, com base em prata, né, para eliminar aí, eliminar o vírus nesse caso aqui. Então alguns estudos têm revelado que a prata, isso é atual, ele tem essas propriedades também antivirais. Eu vou passar para vocês um artigo não tão recente, mas que para vocês é interessante. Vou colocar lá no Moodle, esse artigo aqui, que é Química Bioinorgânica Medicinal, para vocês fazerem uma leitura e passar para mim aí uma resenha sobre esse artigo. Certo? E vai estar lá algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês. Bom, de um modo geral, quando você vai ver, né, a química inorgânica medicinal, significa você utilizar os compostos inorgânicos, né, organometálicos, compostos de coordenação, ou para o diagnóstico ou para o tratamento de algumas patologias. Né? Eu vou trazer para vocês vários exemplos aqui. Né? Por exemplo, compostos radioativos são chamados radiofármacos, como diagnósticos de algumas doenças. Tem alguns compostos metálicos, vou trazer como exemplo, tem um exemplo aqui que é a uranofina, que era utilizada, já foi utilizada há alguns anos para o tratamento de artrite. Derivados de platina com carboplatina, como esse exemplo aqui, utilizado para o tratamento de câncer. Né? E tem outros derivados aqui, por exemplo, que eu trouxe aqui, está aqui nessa ilustração, o sulfato de bário. O sulfato de bário ele é utilizado aí como agente de contraste, né, para imagens de raio-x, para você analisar aí. Vamos fazer imagem aí do sistema dos intestinos, por exemplo. E só aqui nessa questão do sulfato de bário, eu chamo a atenção para vocês, num caso que aconteceu há muitos anos atrás, se não me engano, de 2000 a 2003, por aí, foi o caso Celobar, onde uma empresa, um laboratório farmacêutico, em vez de utilizar o sulfato de bário, utilizou carbonato de bário. O que acontece? O sulfato de bário, ele é muito utilizado porque ele é insolúvel, ou pouquíssimo solúvel, certo? O carbonato de bário, ele também é pouco solúvel, só que no pH estomacal,
que acontece? Ele se decompõe, o carbonato de bário se decompõe em CO2 e água e Ba+. Então, vai bário para o organismo, então causou a morte aí de mais de 20 pessoas. Então, depois, vocês, por curiosidade, busquem aí o caso Celobar, que em vez de usar sulfato de bário, tinha no fármaco lá a contaminação com carbonato de bário. O carbonato de bário, então, causou a morte de várias pessoas. Então, foi uma negligência extremamente enorme aí da indústria farmacêutica. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, aí você vê que a química inorgânica, o conhecimento inorgânico pode salvar vidas, né? Tem que lembrar que o carbonato, em meio ácido, ele se decompõe, né, em CO2 e água. Então, isso aí foi um erro, né, que não deveria ter acontecido. E alguns outros exemplos aqui de compostos que são utilizados como diagnóstico também. Eu vou falar bastante de compostos derivados de tecnésio 99M, né? Vou falar para vocês mais adiante alguns derivados de tecnésio que são muito utilizados como radiofármaco, né? E outro derivado, um composto bem simples, né, que é o carbonato de lítio, né, que é muito utilizado para quem tem aí distúrbio bipolar. Só por curiosidade aí, né, a gente já havia falado um pouco de prata. Existe esse composto aqui, que é um citrato de prata, certo? Que ele está presente num desodorante, sem fazer propaganda aqui, né? Nesse aqui, que é esse Nivea Silver Protect, né? Silver, em inglês, é prata, né? Silver Protect. Então, isso aqui é utilizado como agente antimicrobiano, né? Nos desodorantes, para eliminar aí os micro-organismos, para evitar aí o mau cheiro. Isso aqui é utilizado, ou uma aplicação de um derivado de prata, que é utilizado aí na indústria farmacêutica. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês mais, quando nós falamos de metalofármaco, o maior reconhecimento dos compostos à base de metais são no tratamento do câncer, certo? Então, a grande maioria dos compostos tem sido desenvolvidos nos últimos anos, tem o objetivo de combater o câncer. Bom, como vocês devem lembrar, né, de outras aulas, em outros cursos, né, o câncer, ele se origina a partir da mutação do material genético, né, ou do DNA, de uma determinada célula que está se duplicando. Essa mutação do material genético vai gerar uma outra célula, né, que não tem nenhuma especificidade, que pode se multiplicar de maneira desordenada, gerando um tumor sólido. Se esse tumor ele for maligno, ele vai sofrer um processo que nós chamamos de metástase, que é a migração do tumor sólido para outros tecidos sadios. Então, ele vai se desenvolver e formar aí um tumor maior e, assim, podendo causar até a morte. Bom, para o tratamento do câncer, nós sabemos que, basicamente, nós podemos tratá-lo removendo, ou por cirurgia, removendo esse tumor, ou com base também na quimioterapia. O que é quimioterapia? Seria utilizar compostos químicos, né, para tentar reduzir ou inibir o crescimento das células tumorais, certo? Bom, existem vários compostos orgânicos que são utilizados na quimioterapia, mas aqui eu vou detalhar, basicamente, alguns inorgânicos, certo? Dentro dos inorgânicos, destaca-se com bastante frequência na literatura, vocês vão estudar isso, mas vão ver esse complexo aqui. Esse complexo aqui talvez seja o mais importante vocês, né, visualizarem e guardarem em mente. É chamado de cisplatina, né? Que é o cis de amino, de clorido, para platina 2. É um complexo de platina 2, né? A platina 2 apresenta uma configuração D8. Esse complexo aqui apresenta um número de coordenação igual a 4, uma geometria quadrado-planar, certo? Esse é um complexo neutro, né, e ele é utilizado com bastante frequência no tratamento do câncer, principalmente câncer de testículo, ovário, garganta, bexiga e estômago, vários tipos de câncer. Bom, devido ao fato de alguns desses compostos, desse complexo de platina, ou algumas células tumorais adquirirem resistência, e também, haja visto o efeito colateral que alguns compostos podem ter, principalmente a cisplatina, ao longo dos anos, além desse complexo de platina, que é chamado de platinil, né, cujo nome, né, comercial é esse aí,
Tem se desenvolvido nos últimos anos vários outros exemplos de complexos derivados de platina, buscando talvez a melhor biodisponibilidade, o melhor efeito, diminuição do efeito colateral. Esse aqui está um outro exemplo, que é carboplatina. Existem outros exemplos, né, da platina, oxiliplatina, isso é todos à base de platina, basicamente platina 2. Vários deles são comercializados. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de fármacos, principalmente saber se um fármaco é efetivo com determinada doença, normalmente vários estudos são feitos no sentido de saber como que esses fármacos atuam, como eles agem dentro do organismo. Por exemplo, como que esses complexos à base de platina, eles atuam para que o efeito antitumoral tenha sucesso. Vários estudos têm sido feitos ao longo dos anos, né? Eu trago até alguns estudos recentes, se for ver, basicamente recentes, né? Por exemplo, como que isso pode se explicar a ação citotóxica, né? Ou a ação de matar essas células tumorais, né, da platina? Considera-se que esse complexo aqui, que a cisplatina, ele entra dentro da célula. Ao entrar dentro da célula, ocorre aqui o que nós chamamos de hidrólise dos cloretos, ou de um ou dois dos cloretos, ou seja, onde o cloro é substituído por água, formando aqui um aquacomplexo, certo? Esse aquacomplexo, ao se aproximar na célula que está sofrendo a duplicação, ou que está se duplicando, no material genético está se dividindo, a platina pode se ligar covalentemente às bases do DNA, distorcendo a estrutura do DNA. Isso impede com que esse processo de replicação do DNA ele tenha sucesso. Certo? Se vocês lembrarem lá, não sei se vocês recordam lá da biologia, ou de cursos anteriores, né, o DNA ele é composto basicamente por as bases nitrogenadas, né, que são guanina, adenina, citosina e timina. Os açúcares são as desoxirribose, e os fosfatos, certo? Os dados da literatura observam o seguinte, que a platina se liga covalentemente ao nitrogênio 7 da guanina, ou seja, é um átomo de nitrogênio. Outra possibilidade se deve também, por que ela não se liga, por exemplo, aos fosfatos do DNA, e sim ao nitrogênio? Isso você pode fazer uma relação lá da teoria de ácido base de Pearson. Por exemplo, o oxigênio, ele é mais duro do que o nitrogênio, certo? Como a platina é um metal, de certa forma, macio, ele prefere-se, então, ou essa espécie prefere se ligar ao nitrogênio do que o oxigênio. Então, isso aí estaria uma aplicação ou uma explicação aí, uma aplicação da teoria de ácido base de Pearson, né, diante de todo esse efeito aí de interação entre a platina e o DNA. Esse, gente, é um dos mecanismos propostos. Existem vários outros mecanismos que podem ser propostos. Propõe também que a platina pode se ligar a alguns enxofres e algumas proteínas e, de certa forma, impedir os processos biológicos de ocorrerem de maneira natural. Bom, esse aí que eu passei para vocês, né, foi basicamente um dos mecanismos de ação que são mais utilizados, né, que a platina, ou a cisplatina, ela é ativa, ou ele desencadeia o efeito citotóxico por interagir covalentemente ao DNA, certo? Bom, visto aí alguns fármacos, principalmente fármacos de platina, como anticancerígenos, né? Além de platina, existem vários outros estudos que têm sido feitos, mas eu não vou entrar aqui. Eu vou passar para vocês aqui agora outras classes de fármacos, são chamados de radiofármacos. Os radiofármacos, de um modo geral, que eu vou destacar principalmente esses aqui, mais especificamente, esse radiofármaco aqui, envolvendo tecnécio, 99M, os radiofármacos, basicamente, são fármacos à base de elementos radioativos que são utilizados como diagnósticos. Como que isso aí pode ser feito? O negócio é o seguinte,
como você tem um metal que ele é radioativo, ele vai emitir uma radioatividade onde ele estiver. Dessa forma, você consegue localizar onde esse elemento está. Portanto, onde que ele estiver ocupando, você pode conseguir fazer uma imagem com base na emissão de radioatividade desse elemento. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um mapinha de contorno aqui mostrando uma espécie radioativa ou a identificação ou a detecção de espécie radioativa. Onde está aqui mais, falar entre aspas, mais quente ou mais vermelho aqui, significa onde você tem a maior quantidade de radiofármaco. À medida que você vai para a periferia aqui, você vai diminuindo a quantidade de radiofármaco, e aqui em preto você praticamente não tem um radiofármaco. Então, uma maneira de se identificar, então, um radiofármaco seria através da sua radioatividade. Vamos ver daqui adiante qual seria a importância de identificar, ou qual seria a importância do radiofármaco para o diagnóstico de uma determinada doença. Certo? Então, basicamente, a gente vai usar radiofármacos para o diagnóstico de algumas patologias, né, como câncer, que é muito utilizado, certo? Ele é utilizado aí na medicina nuclear, diagnóstica, e alguns elementos mais utilizados são esses aqui, e eu vou destacar para vocês o Tecnes 99M. Esse M aqui vem de metaestável. Claro, vários outros nuclídeos são utilizados como elementos radioativos, certo? Aqui tem vários elementos e o tempo de meia-vida da radioatividade desses elementos. E aqui eu separei aqui o Tecnes 99M, que tem o tempo de meia-vida de 6 horas, que é um tempo, de certa forma, ideal. Você não pode ter um tempo de meia-vida muito longo, né, de dias ou anos, porque senão você vai ficar com aquele fármaco no seu organismo, emitindo radioatividade por muito tempo. E também não pode ser um tempo de meia-vida muito curto, porque senão você ingere aquele radiofármaco e não dá nem tempo de você fazer o diagnóstico. Então, em 6 horas aí, de certa forma, é um tempo adequado para você, né, administrar esse medicamento e que você pode ir ao equipamento fazer a detecção, né, de onde que o fármaco está localizado. Vamos falar em química inorgânica e depois vamos voltar um pouquinho para a questão medicinal, para a gente conseguir relacionar uma coisa e a outra. Esses são alguns complexos de tecnésio, e o Tecnésio 99M, você pode utilizar vários tipos de ligantes coordenados ao tecnésio. Qual que é o objetivo de utilizar os diversos tipos de ligantes? Como representado aqui, ó, algum deles. Que baseado no tipo de ligante, você pode acessar ou ter acesso a um tecido específico, ou onde você quer que seja detectada a presença do fármaco, ou do radiofármaco. Aqui nós temos, então, aqui um exemplo de alguns ligantes. Você tem aqui o pirofosfato, o metilfosfato e o etilfosfato. Certo? Eu vou chamar a atenção para vocês aqui desse ligante aqui, que pode formar esse composto de coordenação aqui, ó, que é o tecnésio, ligado ao tecnésio, esse ligante aqui. Note-se que esse ligante tem a característica de apresentar como periféricos esse grupo que é o fosfato, certo? Aonde no nosso organismo que é mais rico em fosfato? Se você for analisar, a região do nosso organismo mais rica em fosfato são o quê? Os ossos. Então, utilizando então ligantes que têm características, né, de alguns tecidos, no caso aqui, mais especificamente, nós focamos aqui nos ossos, que apresenta fosfato. Então, o que significa? Significa que a região onde tem mais fosfato vai ser onde esse complexo vai ser mais detectado. Certo? Como aqui vocês podem ver aqui, ó, o indivíduo, então, administrou esse fármaco, ou esse radiofármaco, e fez, então, uma imagem. Certo? Baseado nessa imagem, você vai fazer uma análise dessa imagem. Normalmente, gente, olha só, eu dei um zoom aqui, ou no caso, lá os pesquisadores deram um zoom aqui, nessa região aqui, ó, onde vocês podem analisar que tem um brilho maior. Bom, se tem um brilho maior, isso significa o quê? Que você tem a quantidade maior de radiofármaco ali, certo? De acordo com os médicos falam, ou que a gente tem um conhecimento,
Quando você tem uma célula tumoral, uma região onde tem um tumor, essa região ela tem um metabolismo mais acelerado, certo? Ou seja, precisa de mais nutrientes, se desenvolve mais rápido. Então, essa região onde se tem o tumor, normalmente, ele vai necessitar de mais substâncias. Então, você vai ter uma quantidade de radiofármaco maior ali. Dessa forma, você vai ver um brilho maior. Certo? Isso aqui eu só trouxe um exemplo da detecção, né, de um câncer ósseo, né, mas você pode ter vários outros tipos de câncer. Recentemente, eu estava conversando com um colega que é médico, ele falou que estava fazendo um diagnóstico lá, utilizando um metalofármaco, um radiofármaco de gadolínio. Ele até mostrou a imagem, né, onde o tumor está nessa região aqui, ó. Aqui está o paciente tomou gadolínio, e nessa região do cérebro, que onde tem um tumor, ele consegue identificar. Né? Aí eu até perguntei, como é que você sabe se é maligno ou benigno? Ele falou, tem algumas formas, mas a mais eficiente é através da biópsia. E são curiosidades interessantes, né, que está totalmente relacionada à química inorgânica, farmácia, medicina e a parte, né, da saúde, aí, esse tema. Existem também outros fármacos, né, radiofármacos à base tecnésica, que pode utilizar os vários diversos de tipos de ligantes. Aqui você tem aqui uma situação em que você tem um ligante aqui, você tem grupamentos mais hidrofílicos, OH, que pode fazer ligações de hidrogênio com a água. Dessa forma, eles são mais hidrossolúveis. Eles vão ser excretados através da urina, então, claro que eles vão ser utilizados na detecção aí de doenças, né, quando você tem alguma suspeita de alguma doença renal. E que estão alguns fármacos, alguns ligantes que podem formar fármacos hidrossolúveis, certo? Note que esses apresentam grandes quantidades de grupamentos, né, OH, né, que pode vir a torná-los mais solúveis em água. Da mesma maneira, você pode ter ou gerar complexos mais lipofílicos, né? Ou lipossolúveis, como esse exemplo aqui desse complexo de tecnésio, contendo esses substituintes aqui, né, que de certa forma são mais apolares, que torna esse complexo mais lipossolúvel. Os complexos lipossolúveis, normalmente eles são mais utilizados, né, para detecção de alguma disfunção cerebral, certo? Então, provavelmente, aquele complexo que eu falei com vocês lá no gadolínio, ele apresenta como ligante, né, a parte externa do ligante ali, uma região mais lipofílica. Então, são algumas curiosidades aí da química inorgânica, ou química de coordenação, que é utilizada em benefício da medicina ou da vida, certo? No caso aqui, como agente de diagnóstico. E a gente pode controlar isso bem com base nas características dos ligantes. Então, aqui só um exemplo aqui de um diagnóstico aqui de uma anomalia no cérebro, né? Administrou-se esse fármaco, né? E tirou a imagem. Observa aqui que nessa região aqui que está mais destacada, é a região onde você tem uma concentração maior do radiofármaco, ou seja, uma região cerebral que tem uma maior atividade, que necessita de mais nutrientes, tem um metabolismo mais alto. Então, aqui, você pode identificar que nessa região aqui tem algum problema que tem que ser analisado com mais cuidado. Só para finalizar aqui, nessa explanação rápida que eu tentei passar para vocês aqui, né? Já até comentamos alguma coisa anteriormente, é sobre outra terapia, né? Que é chamada de quelatoterapia. Quando a gente está falando de efeito quelato, eu até citei alguma coisa para vocês. Existem alguns fármacos que realmente são utilizados, né, na prática. Aqui está esse fármaco aqui, que é o dimetilcarbaprol, né, que apresenta essa estrutura aqui, que ele pode ser utilizado para quando o indivíduo está intoxicado com arsênio, chumbo ou mercúrio. Esses metais aqui, normalmente, vocês vão ver que são metais mais macios, principalmente o mercúrio. Se eles são mais macios, ele tende a se ligar onde? Qual seria a estrutura proposta? Como são macios, a tendência é se ligar aos átomos de enxofre. Deste modo, permanecerá não coordenado
provavelmente, esse OH. O fato de você ter na estrutura um OH na parte externa exposta, vai fazer com que esse complexo consiga interagir muito bem com a água, que faz com que o complexo contendo metal pesado, mercúrio, por exemplo, ele pode ser hidrossolúvel e eliminado através da urina. Então, isso aqui foi uma boa estratégia para se desenvolver esse tipo de agente quelante utilizado na quelatoterapia. Você pode coordenar aqui. Ah, Rodrigo, mas se não existisse esse OH aqui, você facilitaria, ajudaria ou não? Nesse caso aqui, não. Se você removesse esse OH aqui, o complexo ia ser menos solúvel em água. Desse modo, ia ser muito mais difícil você excretar, né, o seu metal pesado. Então, isso aí são estratégias que nós podemos seguir aqui na hora de desenvolvimento de fármacos, principalmente por essa finalidade. Outro fármaco aqui também que é utilizado, né, cujo nome vocês podem ver aí, que é o cupriptem, né, que é esse fármaco aqui, que é basicamente a depenicilamina, né, que é essa espécie desse aminoácido aqui, ó. Ele pode se ligar ou pode ser utilizado para eliminação, principalmente de cobre. Pessoas que têm no organismo uma grande concentração de cobre, né, isso é chamado doença de Wilson, certo? Então, há necessidade de remover esse cobre, né, e nesse caso, vocês vão observar que pode se utilizar a depenicilamina, onde o cobre pode se coordenar de maneira bidentada nessa região aqui, por exemplo, né? E essa outra região aqui, hidrofílica, vai manter não coordenada e vai facilitar no caso, a eliminação através da urina, né? A excreção desse complexo, no caso. Né? Então, a estrutura proposta que normalmente vai ser a coordenação com o bidentado nessa região aqui. Outro agente quelante utilizado é fabricado por essa empresa farmacêutica que vocês devem ter conhecimento, né, a Novartis, né, que é o Desferal. O Desferal é um fármaco que apresenta esse tipo de estrutura química, que ele também age, né, da mesma maneira para eliminar ferro e alumínio, certo? Observe que esse fármaco ele apresenta alguns átomos doadores, como oxigênio e nitrogênio, que são átomos doadores que nós vimos lá que são duros. Ou seja, essa região aqui é a região de base dura. Base dura tem afinidade com ácido duro. Alumínio 3+, e ferro são duros, certo? De modo que pode se coordenar, né? E qual a estrutura proposta? A estrutura proposta seria essa aí, ó. Então, ferro, no caso aqui o ferro 3+, pode se coordenar aos átomos de oxigênio, que são duros, e desse modo formar esse composto de coordenação aqui. Então, essa aí é uma das aplicações da quelatoterapia. Se você está com o seu organismo com excesso de ferro, né, no seu organismo, você pode eliminar esse excesso de ferro utilizando esse fármaco que chama Desferal, certo? Utilizando o que nós chamamos aqui da quelatoterapia, que é utilizar um agente quelato para a eliminação de metais, de certa forma, são indesejados. E, por fim, aqui, nós já mostramos anteriormente esse tipo de ligante, ou ligantes parecido com esse. Nós mostramos anteriormente ligantes que é chamado de EDTA, né, que são ligantes polidentados, no caso, EDTA forma, no caso, 6 ligações, mas nós temos também outros derivados do EDTA que são utilizados na quelatoterapia. Aqui está um dos exemplos que podem ser utilizados também, né, para remover alguns metais, principalmente alguns metais duros, como estrôncio radioativo, manganês, cálcio 2+, chumbo, e por aí vai, certo? E a estrutura proposta, principalmente quando você tem a coordenação dessa espécie aqui, você pode ter uma coordenação desse tipo aqui, de modo que o ligante vai envolver o centro metálico e conseguir removê-lo a partir da estabilização. Essa formação, então, desses anéis quelatos, ou esse ligante quelato, que ele pode envolver o centro metálico e formar um complexo
bem estável e não deixar o metal disponível para interagir com outros ligantes biológicos. Então, isso aqui é uma maneira efetiva de se remover um metal, né, indesejado, utilizando a quelatoterapia. Só por curiosidade aqui, gente, eu passei para vocês alguns fármacos que podem ser utilizados para remover metais, mas o nosso próprio organismo, ele produz, ou pode produzir, algumas metalotioninas, né, que são proteínas ricas em aminoácidos cisteína, são aminoácidos que contêm enxofre, que pode ser utilizados para remoção de alguns metais pesados, certo? Metais pesados, nós colocamos aqui cádmio, mercúrio, e por aí vai. Então, nosso próprio organismo, ele pode ter um mecanismo de defesa próprio, que é produzir o que nós chamamos metalotioneínas, que apresenta essa estrutura aqui, que são proteínas ricas em enxofre. Os enxofres, nós já vimos, são átomos coordenantes. Então, essa coordenação aqui pode facilitar o quê? A captura de alguns metais. Aqui estão alguns exemplos de alguns metais que podem ser capturados por essas metalotioneínas. Então, isso aqui é um exemplo prático, né? Que é a formação de uma metaloproteína, no caso, que tem o objetivo apenas de capturar os metais pesados que estão dentro do organismo vivo. Certo? Bom, de um modo geral, eu queria passar para vocês aí alguns exemplos, dar uma visão geral, né, de qual que é o papel de alguns metais nos sistemas biológicos. Claro, existem vários outros exemplos que a gente poderia ter tratado, mas a ideia foi passar uma visão extremamente geral para vocês, né, da importância dos metais para manter a vida e manter, no caso, a vida de uma maneira normal, certo? Então, os metais desempenham um papel extremamente importante, certo? Podemos ser os metais para tratar algumas doenças. Eu trouxe aí, basicamente, para tratar tratamento do câncer, mas existem vários outros estudos que estão sendo desenvolvidos para tratar outros tipos de doenças, certo? Outros tipos de enfermidades. Vocês vão conseguir, quando estiver estudando isso, ver outros tipos de doenças que podem ser tratados ou estão sendo estudados para o tratamento à base de metais, certo? E também o diagnóstico de algumas doenças, como no caso dos metalofármacos, certo? E, claro, por fim, que eu falei anteriormente, foi também para evitar aí a intoxicação ou utilizar a quelatoterapia, que é a utilização da química inorgânica em benefício dos seres humanos. Bom, o que eu tinha que falar para vocês é basicamente isso, não quis me alongar muito e eu agradeço vocês.